esses aqui são igreja ou não? Não são. E mesmo tendo o testemunho de Jesus. Sim, porque é o evangelho que será pregado durante a grande tribulação. Não são os ritos judaicos. E quem se converte não é igreja, então. Não é igreja. Porque É o quê? É o quê? é povo de Deus, é salvo. Mas não necessariamente igreja. Porque a igreja, você tem o cérebro contra o céu, aqueles que reinam sobre as nações. Nós estamos salvando as nações, salvando Israel, todos salvos. Mas a igreja é quântica, tem binário, tem a terra, tem as nações. Reinaremos sobre as nações, tudo isso está no reino milenial. Por que tá confundindo esse cara? Não sei. Igreja Não faz parte da noiva. não faz parte da noiva. A noiva foi arrebatada. Então, aí não faz parte da noiva, então As não premissas e o noivado, tudo isso acontece nos bastidores daquilo que tá ali. tem bodas do cordeiro. Para essas pessoas, não. Então, eles fazem o que lá no céu? E no céu Não. são as nações. Que lá no céu, ele confunde tudo, velho. Os que céu você tá falando? Porque eu tô falando, quando eu disse... Lá na eternidade, eles Não, fazem o fica quê? parecendo que quem tá confuso, o cara que tá certo fica parecendo que tá confuso, quando dá confusão do cara. Novo céu é nova Tem uma terra. divisão entre Não, dois, não, né? não. Novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra. O povo da terra, o povo do céu. As nações e nós reinando sobre as nações. Que confusão é essa, cara? Não sei. Você Deus tá tem um defendendo? povo só. Deus tem um povo só. É um povo só, mas não tem bodas do Só cordeiro mais pra um todo povo só mais ou menos. Aí o outro agora também. A Bíblia fala de 3 povos. A Bíblia fala igreja, quântico, céu, Israel, binário, terra e as nações dos gentios, que ficam entre um lado e outro. Essa é a história dos dias das eras, desde que se tem registro. todo mundo, é isso? Então, é que já aconteceu, né, César? A bodas do cordeiro já aconteceu. Mas Ele fala o povo de Deus, ele tem o povo dele da terra, o povo dele do céu, e tem as nações que é o teatro entre um e outro, que é o que surpreende ele. Na terra, Israel tem certeza absoluta. Não tem surpresa pra ele. É o livro vivo. Só quando erra, e aí começa a cair nas nações já. No céu também não tem surpresa pra ele. Tem um monte de anjo, um monte de... o absoluto, incluindo o demônio, né? No vazio ali, em cima, embaixo, dá no mesmo. É perspectiva. Não tem surpresa pra ele. As estrelas, ele conhece o caminho das estrelas. Né? A surpresa mesmo tá ali nas nações, no que acontece entre as polaridades. Aí o infinito do degradê acontece. E na manutenção das nações é que ele trabalha. Por isso que Israel e Reino Luciferiano não para de se enlaçar. Né? Um morre vivo, outro vive morto. E as nações descem e sobem, baseado sempre nesses dois extremos. Você não diz que... Bom, Então, no assim, capítulo ó, 19... O Lúcio que nós... explica tudo isso aqui de maneira bem clara. Vocês podem ver, tá registrado a era inteira. sua visão é a segunda volta de Cristo, Já aconteceu. lá tá dizendo que vai acontecer. Não. Capítulo 19, não. Capítulo 19 de Apocalipse fala que eles já estão vestidos de linhos finos. Prontos para bodas. Isso. Estão Então, prontos As para bodas bodas. não se realizaram ainda. Não se São realizaram. vindas as Não, bodas. no versículo 11 aqui Jesus volta. As bodas já aconteceu no começo do capítulo 19. Então você vai Mas lá. como foi no 19, vamos lá. Versículo 6. Então ouvi a voz de numerosa multidão, como de muitas águas, fortes trovões, não sei, dizendo aleluia, porque o nosso Senhor reina todo-poderoso. Sim. Alegremo-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e cuja Isso. esposa a si mesma se preparou. Chegou a hora das bodas, e a esposa se preparou para as bodas, pois Então, e aí? lhe foi dado vestir-se de linho fininho. Isso aí tem a ver com a tradição judaica, isso aí, já começa daí. O casamento judaico é assim, né? Você vai lá, você pede em casamento, você fica uns anos fora, né? Pra você conseguir construir o homem, né? Vai atrás de uma casa, de recursos, e a mulher se prepara. A mulher não pode perder a virgindade, não pode virar quenga, não pode fazer um OnlyFans, a mulher não pode se zoar, né? Abusar de nada. Ela vai se preparar porque o noivo tá vindo. Ele tá se preparando para ter poder para vir para ela. Então, tudo isso, a história messiânica tem tudo a ver com o processo da Torá em relação ao casamento. Por isso que é chamado de noiva. Então, você vai ter a noiva do pai, aquela lógica fixa, seria a Torá viva, Israel. A noiva do filho, aqueles que aprenderam da morte, a igreja. Né? Aí você tem essas duas. Então, a prostituição da noiva do pai que fugiu, né? Fugia da besta, né? Israel fugia. E depois se misturou, acasalou e veio montada nela. Não tá lá Israel montada na besta? Na Roma, que hoje tá nos Estados Unidos, né? É a mesma Roma, não foi? Não é o mesmo desdobramento romano que foi Inglaterra, Estados Unidos? Não é o mesmo processo, vocês sabem?
Não tá lá Israel montada na besta? Que um dia perseguiu? Ah, tudo tão óbvio. Finíssimo, resplandecente, porque o livro finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, o anjo falou, escreve, bem-aventurados aqueles que estão sendo chamados, aqueles que estão vindo, para a ceia das bodas do Cordeiro. Onde que ela já aconteceu? Ela vai acontecer aqui. Então, só que aqui, que você está lendo, não é o versículo 11. O versículo 11, que narra a volta de Jesus, esses eventos já aconteceram. Tá certo. Então, quando o versículo 11 diz assim, vi o céu aberto e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. E aí ele vai narrando aqui, né, todo o texto. Seguia-nos os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho fino. Então, assim, a parousia, a vinda Ele Jesus... já vem com os exércitos do céu. Já tem um... Isso aí, tá certo, cara. Tá escrito, pô. E sua audiência, né? Ela está acontecendo a partir do versículo 11. Ou seja, antes do versículo 11, que é de fato a volta de Jesus, que agora Jesus aparece, está voltando para a terra, acompanhado da igreja, as bodas... É isso, caraca, é isso. Aconteceu antes. É a sequência lógica do versículo. Segundo a versão pré, já não aconteceu toda a grande tribulação, então já está no final, né? 7 anos, não é isso? Capítulo 19 está no final. Então, aí você veja o versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Isso é ferir mais o quê? Porque aqui, na verdade, é uma recontagem da história. O Apocalipse é esse vai e volta, chamado Analepse, né? Eu creio que é isso. Como ferir mais o quê, cara? Se todo dia de manhã, no reino milenial, no reino milenar de Cristo, todo mundo que pecar vai morrer nas nações. Ele pensa que depois disso aí tá todo mundo arrebatado, todas as nações, todo mundo tá no céu, todo mundo é santo e fica assim, igual o Teletubby. Lá, pô, tchiquilique, porra! A vida continua, as nações estão lá, nós reinaremos sobre eles. E eles continuarão pecando. E todo dia de manhã vai morrer quem pecar. É isso que a Bíblia conta. Eu não entendo. Não, então essa é uma maneira de interpretação, né? Não, mas Quando você faz essa leitura cíclica de Apocalipse, que eu não vejo nenhum motivo para isso, né? A narrativa está acontecendo linear no livro de Apocalipse, como eu desenhei aqui no livro de Apocalipse. Os 3 primeiros capítulos, capítulo 4, do 5 ao 18, 19, o 20, o 21, o 22. Então, deixa eu ler É mais por tua conta fazer essa conta cíclica. Tá, deixa eu ver. Olha só. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele ainda vai ferir as nações ainda nessa vinda aqui. Ele não Isso, feriu pastor, ainda. porque aqui é a batalha do Armagedon. Aí ele volta com os santos e aí ele vai se impor sobre aqueles que fizeram pouco caso da sua misericórdia. E vai reinar sobre eles. E todo dia quem pecar lá não passa do dia seguinte. É isso, Quem que falou que vai ficar tudo lá, um monte de santo travado na... Final da grande tribulação. Então. Que está lá em Apocalipse, lá em Mateus capítulo 25, verso 31. Mas o Armagedon já não ocorreu? Não, Armagedon, e aqui acho que não há divergência. Tem a batalha entre o começo e o fim do milênio, né? A ligação do quântico binário e depois o rompimento. De novo, eles confundem o vermelho com o azul, porque os dois parecem o violeta. Nossa, violeta, parece tanto vermelho, parece tanto azul. Nossa, tá bom, fica aí discutindo igual besta pra sempre. Pelo menos, acho que o que o César pensa também, a Batalha do Armagedon, Vilela, ela acontece no final da grande tribulação. Senhorzinho, dá um beijo nele. Esse senhorzinho tá manjando. Isso como resultado da vinda de Jesus, como resultado da manifestação de Jesus no final da grande tribulação. Agora Jesus vem pessoalmente, ele vem nessa descrição do Apocalipse 19, montado num cavalo, ele é fiel e verdadeiro, ele vem como um vencedor, acompanhados dos remidos, que é a igreja, na visão pré, já é a igreja que está voltando com Cristo, para quê? Para destruição do anticristo. Na sequência você vai ver isso, que ele vai destruir o anticristo, vai lançar o falso profeta e o anticristo no lago de fogo, e um anjo poderoso vai prender Satanás para o reino milenar de 1000 anos. Exato, viu? Aí você trava Israel de novo, aqueles dominadores do mundo vão voltar para lá, vão perder todo o poder, tecnologia, tudo que eles têm, vão ficar travados de novo no passado. Aquilo queima, né, pra eles. E com Israel preso ali, voltando a ser a Torá viva, não o Talmud vivo,
A Torá que ama os estrangeiros, não que chama eles de animal escravo. A Torá que ama as mulheres, as crianças, não a que fala pra só segurar as lágrimas que pode fazer o que quiser. O Talmud fala isso. Eles sabem, se arrependam, é só o que Deus pede. Aí você vai ter ali, enquanto eles estão presos ali, o resto da nação, Satanás está preso, né? Quem que é o anticristo que tá atazanando as nações? Né? Aquela essência binária humana que vem deles, o povo da terra, é contida. E aí o espírito prevalece. Então isso aqui é final da grande... Apocalipse é linear. Isso não é nada menos, né? O povo humano, Deus é a obra amada de Deus, a pupila dos olhos de Deus. Sim. Israel, mas você tá falando que é obra limitada, que são os humanos limitados, e como pode ser tão importante para Deus? Porque é só o que Deus não tem. O nosso conhecimento Deus tem. Nosso poder Deus tem. A limitação equilibrada, organizada, levada com amor e com honra, isso Deus não tem. As surpresas que você pode gerar dali e compensar com escolhas nobres. Aquela administração do sacrifício, quando você erra, você vai matar seu bichinho favorito. Imagina isso pra uma pessoa boa, é o fim do mundo. Pra eles hoje ele dá 10 mil, mata essa praga, nem quero mesmo, só late. Eu mato esse bicho aí do cara, que tem um monte, comprei e vou sabendo despejar alguns. Entendeu? Teve que morrer um rei, o santo, o nome que salva eles até hoje, pra fazer eles chorarem. E ainda não começaram, hein? Olha o tempo pra eles chorarem, mas vão. Já não ocorreu no capítulo 16, onde diz que, olha aqui o versículo de número 16, a partir do 12. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos e demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que veio como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes. Então, porque eles falam, comparam com rã, com sapo, com alguns animais, porque tá nas margens da realidade, né? Quem já expandiu a consciência sabe. Quando você vai no ponto zero e vai tentar pisar num lugar fora ali, vai plasmar certo bicho, certa imagem. O sapo é um deles. E tá bem entre o fluido e a solidez, o sapo. Tanto que muita gente não gosta, dá asco no sapo, né? Um pessoal aqui até evita o sapo, porque eu acabo gostando, que eu gosto. Eu administro um ódio muito grande, eu não tenho onde gastar. Então, quando eu vejo o demoninho ali, eu vou ali e não o sapo em si, mas quando baixa essa essência, em alguns animais tem essa facilidade, né? De baixar uma energia ali, né? Então, os antigos sabiam ver isso, administrar isso. Porque não é que tá o inseto ali, o animal ali. É você, sem você ali é só átomo. É uma probabilidade quântica, né? Por isso que um caçador é um puta caçador, o outro é horrível, no mesmo mato. Um é um puta pescador, o outro é horrível, no mesmo mar. No mesmo rio, no mesmo lago. Então, você tá mergulhando em si mesmo, né? Você tá aqui atrás, ó. Aqui é tudo dentro. Então, é aí que vai. Tanto que os índios, para quando ia achar algum animal, fazia reza, promessa, pra sintonizar, senão não plasma. Tudo é sintonia, é um trabalho consciencial de comunhão do seu eu limitado com o eu absoluto, que busca viver em você, que é o que ele não tem, a limitação, e você vive buscando a eternidade, que é o que você não tem. Para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O Armagedon ele está sendo citado aqui. E então Jesus, no 6º flagelo, já se cita aqui o Armagedon. E aí tem um 7º flagelo ainda, e é onde Jesus Cristo realiza essa batalha, essa guerra já acontece. Então no capítulo 19 ele somente retoma o assunto para falar novamente da vinda de Cristo e de que ele vai pessoalmente pisar o lagar da ira do furor do Deus Todo-Poderoso, e se cita que o Armagedon acontece. É que no capítulo 6, pastor, a partir do capítulo 6, que é o início da grande tribulação, né, ou chamados princípios das dores, lá de Mateus capítulo 24. Valeu. Capítulo 6 é o começo da tribulação? Capítulo 6 corresponde ao começo da grande tribulação. Então, E já é grande tribulação. Mortos, decapitados. E já é grande tribulação. Tudo aí é grande tribulação que está acontecendo. Veja, por exemplo, capítulo 6, verso 17. Chegou o grande dia da ira.
Então, chegou o grande dia da ira, ou melhor, versículo 1, né? Versículo anterior, 16. E disseram aos montes e rochedos: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Ou seja, essa divisão de que a ira de Deus acontece... Porque, ó só, vamos chamar de Satanás. Olha só, tirando vocês que entendem aí, Lúcifer, Cristo vai vir tão puto. A ira do cordeiro vai estar tão fervendo. Ele vai estar judiando tanto de quem merece, que eles vão implorar pra morte pegar eles. Caia sobre nós, não deixe ele encontrar a gente, pelo amor de Deus. Eles vão tentar morrer, não vão conseguir. De medo. Você acha que vão falar, isso não pode ser Cristo, isso é Satanás com essa maldade toda. É bíblico, é Cristo. Sim. Na segunda metade da grande tribulação, da 70ª semana de Daniel, Cristo vai estar sendo tão cruel que eles vão estar preferindo morrer do que ser encontrado. É Cristo. Não é Lúcifer? É Satanás? ela é artificial. Porque aqui no capítulo 6, verso 17 e o 16, está falando que já é a ira. Já é o derramamento da ira. No começo. Agora, quando o sexto selo é aberto. Já nos selos. Só que depois do selo tem as trombetas. Depois das trombetas tem as taças. Que aí é a ira. Que aí. Não, aqui já está falando que é a ira. Não, chegou. E o capítulo 7. É o derramamento da ira, né? De forma progressiva. Até que chegue no ápice. Qual a dificuldade disso? Tem um post aqui, procurei Apocalipse aqui no site, que vocês vão encontrar. Eu fiz toda a cronologia ali. E verso 14 vai mencionar novamente sobre o derramamento da ira. É começo da grande tribulação. Ou seja, o começo da grande tribulação, ou começo dos 7 anos, já é grande tribulação. Essa divisão artificial em 3 anos e meio de tribulação, segunda metade de grande tribulação. Não é artificial essa separação também, porque tá lá que vai a falsa aliança que tá tendo aí, que você tá vendo entre a besta, não é? Israel não tá unidinha com Roma? Não é uma coisa só? O poder do dólar? A aliança é quebrada no meio. E aí, as máscaras caem. É aí que eles separam, que o negócio começa a ficar mais louco. Isso é bíblico também. Tribulação, ela não se sustenta à luz desse texto. Já é o derramamento da ira. Agora ele vai ele vai se intensificando, conforme Jesus falou em Mateus. Isso que é grande depois que intensificou. 24. Ele começa falando dos princípios das dores, que são os selos, depois vem as trombetas, até o abominável da desolação, que começa o derramamento das taças no capítulo 13. Alguns capítulos. Ou seja, é uma leitura natural do texto. Sim, mas eu vou fazer uma leitura natural aqui em Apocalipse, capítulo 16. Um dos, né, tem vários textos como esse. Por exemplo, terceiro flagelo, capítulo 16 de Apocalipse. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Eu não consigo clicar aqui. Também sangue lhe tens dado a beber, porque são dignos disso. Então ele coloca 2 períodos. Na grande tribulação, derramaram sangue dos seus santos e seus profetas. Também agora o Senhor tem dado a eles a beber Esse aí tá louquinho. Também sangue tem dado. Calma, digo. Dado a beber a eles. Outros textos deixam até mais claro isso daqui, pastor. Deixa eu só localizá-los aqui, aonde fica claro essa diferença, aonde a tribulação é um evento e a ira é outro. Capítulo 14 de Apocalipse, versículo 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, é que ele coloca no tempo presente. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. A tribulação é o anticristo, a falsa Israel, o talmudista, entrando em desespero e causando com o mundo, igual eles estão fazendo, né? Aí você vai ter um arrebatamento e alguns vão sofrendo nas margens enquanto são arrebatados. Então a igreja está sofrendo enquanto até ser arrebatada. Sim, sofreu e foi arrebatada, tá? E daí? E alguns vão ficar até o negócio se intensificar para só depois se arrepender. Até porque tem que ter gente lá sobre as quais estaremos olhando e agradecendo por termos escolhido o diferente. É óbvio, né?
Também este beberá, aí coloca no futuro, beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos. Vamos falar que é Satanás tudo isso. Olha só o nível da raiva que está contida e guardada para alguns. Vou falar que é Satanás, que seja. Né? Então amem e respeitem a Deus. Na presença do Cordeiro. Então ele coloca que aqueles que, na grande tribulação, adoram a besta e a sua imagem, este receberá posteriormente... Verdade, tinha que chamar o Mário Persona aí a destruir os caras, que nisso aí ele manda. Da ira de Deus. Esse ponto. São dois de alguns outros, mas nesse aí é raro o Mário Persona errar, né, nas interpretações. períodos. Primeira grande tribulação, depois a ira de Deus. Tem outros textos, mas vamos. Pode contar. Eu não... Desculpa, não entendi tua linha de raciocínio. Nem ele. Mas, assim, o que o pré-tribulacionismo entende? Claro que pode haver alguma diferença dentro da própria escola pré-tribulacionista, né? Mas o entendimento mais maduro do pré-tribulacionismo em relação a esses eventos a partir do capítulo 5 de Apocalipse é que tudo isso corresponde à grande tribulação. Então, Jesus, em Mateus capítulo 24, quando ele começa narrando os eventos a partir do versículo 5 ao 14, tudo isso é grande tribulação. Mas de que maneira ela vai acontecendo? Ela vai acontecendo paulatinamente e vai se intensificando. É por isso que quando você chega nas taças, os eventos são muito mais severos, muito mais graves, mas tudo isso já é a ira de Deus. É o chamado também Dia do Senhor, porque o conceito de Dia do Senhor, Vilela, que é uma expressão também que aponta para esse período da grande tribulação, não é uma compreensão de um dia de 24 horas, né? A gente pensa, Dia do Senhor, começou agora, termina meia-noite. Não, Dia do Senhor é um tempo, é um momento da vingança, é um momento de juízo, tá? Que eu li anteriormente as promessas bíblicas para que a igreja não passe por isso. Promessas de que nós não fomos destinados, que ele nos livra da ira, como guardasse a palavra da minha paciência, Apocalipse 3:10, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo mundo. Ou seja, há várias passagens, né, diretas, como essas que eu estou citando, e indiretas, do livramento da igreja desse período. Porque esse período é um período profetizado para Israel, para esses objetivos de Daniel 9:24, por fim a expiação, dar fim ao pecado, enfim, corrigir a nação de Israel. Tá? Porque um outro entendimento importante dentro da visão pré é a distinção de Israel e igreja. Isso aqui é um ponto importante. Isso é fundamental, cara. Sem isso é insano. Misturar tudo, vira uma salada, a gente não entende. Ou seja, Israel no começo da live, ainda está no calendário escatológico. O apóstolo Paulo vai mencionar isso em Romanos capítulo 11, a restauração de Israel. Então, assim, Deus tem um tratamento com Israel ainda, que é a grande tribulação. E isso porque eles verem que eles negaram o Messias. É isso, aí eles aceitam e organizam as coisas. Incluindo para os que não aceitaram. Bordará, mas aí somente Israel é que pode, então, entrar nesse tratar aí, certo? Na grande tribulação. Você esquece que Israel são os judeus, mas outras 11 tribos perdidas também. Pode ser você, pode ser um monte de protestante, um monte de testemunha de Jeová, que vai escolher essa visão judaizante porque no fim é das tribos. É isso que vocês esquecem, que Israel são 12 tribos. Muitos se consideram cristão, muçulmano, não sei o quê, mas são Israel na essência, Deus sabe. Sim. Tá. E como é que tem povo de todas as tribos, línguas, povos, nação, testemunhando? Porque Israel está espalhado entre todos os povos, línguas e nações. E tudo isso vai ser organizado e posicionado. O evangelho sempre alcança todos. O evangelho veio dos judeus, Jesus disse para a mulher samaritana. Não, durante a grande tribulação o evangelho vai alcançar todos? Sim, porque as duas testemunhas pregam durante a grande tribulação, e 144 mil, eles pregam a grande tribulação. Porra, isso aí acabou. Refutado, acabou, caso encerrado, top, pronto. Anjos pregando na grande tribulação. Que os 144 mil pregam?
Eles são testemunhas. Não, onde eles pregam, onde eles são assim, testemunhas. que não é assim, né, César? Não é... Eles pregam durante a tribulação, sim, e daí? Eles estão falando, pô, é verdade, os arrebatados tinham razão, vocês não ouviram. É isso, ele tá lá no meio do resto. A pergunta não é um versículo, né? Não tem um versículo. Então, que não tem um versículo. Você tira a ideia de que os 144 mil são pregadores. Pô, são 12 mil de cada tribo que vão se convertendo no meio durante a tribulação. Isso tá na Bíblia. São judeus, é Israel se convertendo. 12 mil de cada tribo, não é a igreja. 12 mil de cada tribo, tá escrito! Da onde? Então, de qual fato bíblico, então? Muitos estão perdidos em várias visões de mundo, mas no fim se encontrarão em Israel servindo a Torá. Você acha que o protestante, que se diz cristão, vai ficar mais feliz entre nós, luciferianos, cristãos de verdade do quântico, ou lá seguindo a Torá em Israel? Lógico que o protestante vai preferir lá. A Testemunha de Jeová vai preferir lá. Eles querem seguir a Torá 100%, graças a Deus. Eles são das tribos. Entende? Eles pensam que são cristãos, mas são das 12 tribos. E daí? Eles não conseguem ver de cima separar o joio do trigo. Eles são aqui, ó. Qual fato bíblico você entende que eles vão fazer o quê? Eles são selados. Eles são selados para quê? Salvação. Selados. E que é a continuação. O que é selados nesse sentido? Eles são, por exemplo, eles são 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Esses 144 mil, eles são seguidores do Cordeiro. Só ler o capítulo 14. Se eles são das 12 tribos de Israel, como que eles são seguidores do Cordeiro? Se quando segue o Cordeiro vira igreja e não é mais de Israel, não é mais de tribo, não tem nada a ver, tá lá, são um só em Cristo, não é? Virou cristão, então não sabe de que tribo ele é. Nem liga mais pra isso, não é mais judeu, não é isso a ideia do cristão que você mesmo tá colocando? Ué, é óbvio que são judeus se convertendo. E que Cristo vai manter lá. Ou convertidos que são judeus. E que Cristo vai manter lá. Israel tem o seu lugar, a sua promessa garantida. Eles são seguidores do Cordeiro. Significa, pra mim, quem segue o Cordeiro é cristão. Então não é 12 mil de cada tribo. Então não é judeu. Então não seria Israel, não ia estar falando que é Israel 12 mil de cada tribo. Porque Israel não segue. É Cristo. Israel negou o Messias. As tribos estão perdidas. Não, dá pra você entender direitinho. É a reformulação de Israel. 12 mil de cada tribo em Israel. Certo? Não é a cristandade que já nem sabe mais que era judeu. De que tribo era. É outra coisa, é uma reformulação. É uma separação da igreja. Israel, 12 mil de cada tribo. Igreja não tem tribo. Não é uma coisa só. Segue o Cordeiro. Uma pessoa que é seguidora de Jesus Cristo. O censo bate na casa dela e fala assim, qual a sua religião? Ela fala o quê? Eu sou cristã, eu sou seguidora de Jesus Cristo. Agora... Aí ela não ia saber que ela é de nenhuma tribo, não era de Israel, não seria de Israel, não seria posicionada lá. Né? Tá na igreja, igreja é igreja. Qual é aí a Bíblia diz que eles cantam um louvor que só eles podem cantar, eles... Isso é pra quem escolhe a Torá, pra quem é a Torá viva, pra quem é das tribos, pra quem vai negar o quântico, pra quem vai negar o reino dos céus. O absoluto, quem vai querer seguir a Torá viva. E aí pra ele tanto faz se esse aí é o Messias mesmo, se ele é Cristo ou anticristo, eu vou cumprir a Torá aqui em Israel. É isso. 12 mil de cada tribo. A igreja tá lá nos bastidores, reinando sobre as nações e sobre Israel. Que vai ter um rei próprio também. Uma espécie de Davi. E isso também explica como botar o Messias e Davi ao mesmo tempo. Porque o Messias, a luz consegue carimbar todas as cores. Embora seja ela também não é. Porque senão ela não estaria ali, ela é a reunião das cores. Ah, mas cada cor foi a luz que fez, acelerando a velocidade. Sim, mas quando ela começou a acelerar a velocidade, naquela fagulha inicial, ela já era todas as cores reunidas nela. Aí entra o quântico, entra entender o paradoxo cognitivo. Então, a luz, o Messias, ele consegue posicionar, por isso que nós reinamos juntos. Um rei para cada cor. Aí é o rei de reis. Glorificam a Deus, tal. É que eu não acho um texto onde eles são pregadores, entendeu? Então, citando assim, não, porque o 144 mil pega, parece que tem 144 mil pregadores. Só que essa fala, ela é carente de ter... Eles eram judeus em Israel e se convertem no meio da tribulação. Todos eles são perseguidos, os convertidos. Fica óbvio, né? Fica óbvio que eles estão ali num dilema filosófico.
Então a própria existência deles como convertidos no meio da tribulação já prova que eles estão contestando aquele ponto de vista. Você pode chamar isso de pregador. Texto, ela é uma interpretação sua, ninguém fala, não tem texto nenhum bíblico onde os 144 mil começa a pregar para as pessoas e tal. O que a Bíblia diz, na verdade, a respeito disso, vamos lá. Peraí. O que a Bíblia diz sobre essa questão é que, Bruno, capítulo 9, versículo 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por causa desses flagelos, não se arrependeram das suas obras. Capítulo 9, versículo 21. Não se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias e tal, da sua prostituição. Capítulo 16. Com efeito, os homens que... Muitos são mortos. As nações vão estar lá, porque muitos viveram. Muitos foram salvos. Mesmo sem ser a igreja, ora. Você está falando que quem não é a igreja, durante a tribulação, morre. Então não tem nações. Sem nexo. Queimaram com intenso calor, não sei o que e tal, e não se arrependeram para darem glória a Deus. Capítulo 16, versículo 11. Blasfemaram do Deus do céu contra as angústias das úlceras que sofriam e mesmo assim não se arrependeram das suas obras. Então, eu não consigo. Quando você olha lá em Apocalipse capítulo 7, Vilela, tem crentes incontáveis que a Bíblia diz que não era possível contar, de todo o planeta, de todos os países, de todas as tribos, de todas as línguas, de toda a nação. Aí já tá olhando o resultado de todo aquele sofrimento. Horas. Aí eu pergunto... Se não fosse céu, igreja não ia ter nação, não ia ter tribo, não ia ter lugar nenhum, ia estar tudo no céu, pô. Tá. Se apenas os judeus são chamados de povo de Deus, conforme está falando, porque aí arrebatou a igreja. Porque os judeus foram espalhados em todas as nações. Eles estão em todas as nações, eles são todas as nações. Foi o Messias deles que eles negaram, que salvou e construiu e organizou todas as nações, inclusive aquelas que o negam. Sem a ordem e o poder de Cristo, não ia ter nenhuma outra nação. Se a cristandade quisesse ter destruído a Índia, tinha. Destruído China, tinha. Tudo se desenvolveu porque o poder da misericórdia cristã reinou. Até os inimigos de Cristo devem a ele. O único que permite que você fale mal dele, não acontece nada. Qualquer um que falasse mal seguindo judeu ou muçulmano aí morre. Só Cristo deixa se falar mal e tudo bem. Porra, aí é óbvio. Agora, se arrebatou a igreja aqui, a maioria de todas as nações, todas as tribos, inclusive judeus de todo lugar, que ficou fritando ali, sofrendo, vai começar a entender o processo. E aí, na volta, quem desafiar depois de tudo isso, vai ter a morte final, né? E quem achar que ainda aguenta, ali já é o caos geral, já é quase esquizofrenia, já são os psicopatas, porque a maioria vai ter medo, vai servir, vai se arrepender por medo, por isso vai ficar nas nações, onde quando pecar, morre no dia seguinte. Segundo esse cara, ele pensa que só a igreja, só os salvos e a igreja é a mesma coisa. Então se só tem a igreja, não tem salvo, não tem nação pra reinar sobre eles, todo mundo é rei, ninguém vai morrer no dia seguinte, que ninguém vai pecar. De onde esse cara tirou essa teoria? Não tem nexo. Tá, quando fala eleitos, judeus. Tá bom, então judeus só eles podem se arrepender? Tá bom, então como é que tem... Porque a cristandade já virou cristão. Quem que continua dominando o mundo, vivendo de Cristo e ainda não aceita ele? Israel. É que eles veem judeu como um povinho que tá lá no outro lado do mundo. Um pouquinho em cada canto. Eles não veem Israel como a cultura woke, como o dólar. O dólar é Israel. Os Estados Unidos, os bilionários americanos são de Israel. O Soros, o Rothschild é Israel. Israel tem o mundo na mão. Se ele visse isso, ele ia entender. Ah! Mas não, ele vê Israel como, sei lá, uma coisinha ali, ó. Aí não faz sentido nenhum, lógico. Eleitos de todos os povos incontáveis. Quer dizer, tem mais gente depois do arrebatamento que no arrebatamento? Lógico, porque tem as nações, tem o sofrimento. Senão o arrebatamento vai reinar sobre quem? Você acha que vai ter mais igreja, tem mais rei, mais cacique do que índio? Não, tem mais arrebatado. Todo mundo é rei pra reinar sobre quem, então? Vamos reinar juntos sobre as nações. Ah, mas tem mais cacique que índio, não tem índio, não. Não tem nexo nenhum, o maluquinho tá até ali. E aí, só uma questão pra chamar pra pensar, quem tá nessa discussão de pré e pós. Só pra chamar pra pensar. Ok. É inegável que existam salvos na grande tribulação. É impossível negar isso, né? Não dá. Então tem salvos na grande tribulação. E não salvos, meia dúzia aqui, meia dúzia acolá, escondido nas cavernas, não.
É Salve. incontável esse salvo. Porque muitos serão chamados, poucos escolhidos. Os escolhidos arrebatados, os chamados ficam lá. São incontáveis, são as nações sobre as quais reinaremos. É lógico que tem mais índio que cacique. Ué, qual que é? Salvos. Esses salvos são de todos os tribos, povos, línguas, nações. Vai reinar sobre quem? Lavaram suas vestiduras no sangue do cordeiro. Porque viram que o bagulho ficou louco, ele salvou todo mundo, ele manda em tudo, ele dominou tudo. E agora me arrependi, os judeus viram também, caramba, ele tá nos protegendo desses que querem nos destruir. E é isso, ué. Não é que são judeus. Não é que eles são judeus e começa. Não, eles lavaram a vestidura no sangue do cordeiro. Não as. Quem lavou a vestidura no sangue de cordeiro? São os judeus. Foram judeus. Eles estão até agora usando aquela face, aquela vestidura, aquela máscara de Israel, certo? Eles até agora, eles vivem do sangue do cordeiro. Aquele Messias que morreu, reuniu as nações cristãs, que dá o poder que Israel tem hoje. Eles são tudo que são graças ao poder de Cristo. Quando eles entenderem isso, eles vão falar, caramba, mas eu vivo do sangue dele. Aí ele tá lavando a si mesmo. Ele não vive com o meu mérito, com a minha glória. Nós não somos nada. Nós somos ingratos. O sangue de Cristo nos dá vida até hoje. Aquele Messias que a gente negou há 2000 anos, nos manteve vivo até hoje, em seus lares. Seus reis. Ah, mas nos perseguiram. Em seus lares foram guardados, mantidos. E não foram perseguidos. Seriam perseguidos por causa do Talmud. Era negar o Talmud e pronto. Os cristãos salvam. Cada judeu salva Israel até hoje. Vocês vivem de Cristo. Quando eles perceberem, estarão lavando a sua vida no sangue daquele que morreu. Ó, se aquele sangue não corresse, eu não estava salvo. Eu só tô salvo porque aquele sangue correu. Entendeu? Lavei a minha existência naquele sangue. É isso, é os judeus. O resto já é cristão, o resto não estava lá, o resto não matou Cristo. Aceitaram a imagem da besta. Alguns deles foram degolados por causa do sacrifício, por conta do testemunho de Cristo. Exato. E esse... Pra você ver como eles estavam ali no meio da zona e estavam se arrependendo, e agora viram que era verdade e estavam sendo perseguidos ali no meio. E eles foram salvos depois por conta dos escolhidos. Senão os escolhidos não ter. E as pessoas que eles amam? E eles vão reinar sobre quem? É isso, ué. Pra que adianta? Sem o degradê, as cores centrais não iam saber a importância que tem, o brilho que tem. Por conta das cores centrais, o degradê tá lá. E vice-versa, queira ou não, paradoxalmente, é o corpo. E o corpo inclui as nações. Os salvos ali, o corpo de Cristo reina sobre as nações, que se torna uma extensão, quando cada um se torna um tipo de Messias. Um rei para cada nação. Assim reinamos juntos. Essa é a promessa. Esse número é gigantesco. Só que o pré-tribulacionista, para defender essa ideia, fala assim, ok, tudo isso aí que você falou tá certo, só que eu não posso chamar isso aqui de igreja. Tá, então é um... Salvos. Senão a igreja vai reinar sobre quem? Ele acha que salvo a igreja é a mesma coisa. Então ele vai reinar sobre quem? Só tem cacique. Não sobrou nação, não tem ninguém para preencher as nações. Que argumento furado é esse? A salvação tipo 2, para esse pessoal aqui. Aí eu fico pensando, tá, como é que se processa isso lá no céu? Tem galardão para eles? Lá no céu tem... Lá no céu? E as nações? E Israel? Que lá no céu? Por que lá no céu? O reino milenário é só no céu para ele? O reino milenário reina sobre a terra. Ué? O cordeiro para eles? Eles são noivo de Cristo? Jesus tem dois povos diferentes? Porque lá em Efésios... Não tem o povo da terra, o povo do céu? Não tem Jerusalém celestial e terrena? Não tem os reis que reinam juntos, o corpo de Cristo, sobre as nações? Não tem os povos das nações e o povo que reina sobre? Não tem? Meu Deus! A Bíblia diz que ele quebrou a parede da separação e de ambos os povos fez um. É, que foram arrebatados. De todas essas nações, ele juntou, aglomerou o degradê de todos os chakras da terra e tá aqui em cima, ó. As cores centrais reinando sobre essas nações. Qual que é a dificuldade de entender isso? Mas agora, essa parede está sendo levantada e dizendo assim, não... tem povos aí se convertendo, porque até os 144 mil agora viraram pregadores e tal, e eu só não consigo enxergar. Então, se tem salvo na grande tribulação... Não, aquele mundo era binário. Cristo era um rei binário? Não, o reino de Cristo é quântico. Ele fala em qualquer lugar, todo lugar ouve. É aqui, ó, a tecnologia, é os átomos dominados, o reino da luz. Estamos dominando os átomos, dominando a luz. Nós somos criadores, vivificantes. Seres considerados divinos, celestiais um dia. Eles têm a tecnologia, o poder, eles criam luz, o raio,
É isso, hoje a gente entende. Eles em Israel é proibido entender tudo isso. Eles têm que ser a Torá viva. Deus criou a limitação, a única coisa que ele não tem. Isso que é Israel, a limitação. E eles ficam bravos com isso por orgulho às vezes. Mas ali é sagrado, é onde Deus quer estar. É o lar para Deus se surpreender com a simplicidade. O absoluto é angustiante, já tá onde iria. Então, ok. Então é melhor o pré-tribulacionismo começar a falar assim, é verdade. Boa, Os salvos, tem salvos aqui na Terra, enfrentando a marca da besta, enfrentando a guilhotina, enfrentando o falso profeta e tal, porque essa é a realidade da Bíblia. Jesus Cristo disse isso, o apóstolo Paulo diz isso, o tempo inteiro a Bíblia... Aí, isso primeiro, nem todo mundo é arrebatado, e mesmo os arrebatados, não é todo mundo junto, todo mundo subiu junto. Não, ninguém fala isso, não necessariamente. É um arrebatamento progressivo. Tanto é que eles falam, calma, ainda tem que se cumprir, falta alguns. Tem um progresso. Esse que você tá falando, pode ser que ele seja arrebatado ainda. Ele tá lá no meio, sofrendo, sendo perseguido, se ferrando, né? No comecinho. Mas aquilo ali não é a ira, não é o que eles chamam de grande tribulação, o negócio fervendo mesmo. É só pra ele acordar, e quando ele vê, ele sintoniza a verdade, já tá aqui fora. Já tá olhando de cima. Aí a realidade começa a sintonizar diferente para ele. Porque ele vai para outros lugares, ele pensa outras coisas. E aqueles que pensam dessa mesma maneira vão se organizando e vão sofrer em comunhão. Quando pensam dessa maneira errônea, contra tudo aquilo que se organiza em justiça. Ele diz isso. E aí eu queria deixar aqui uma pergunta. Chama aí, 2 de Pedro 3,10. Diz assim, ó. Entretanto, virá como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão. Aí fala como ladrão o dia do Senhor e também tem ele falando da volta, especificamente dele como um ladrão, explicando, pô, se você soubesse como um ladrão vai vir, você não ia se espantar, se assustar, né? Agora, o dia como um ladrão na noite, já expliquei isso também, é porque é surpreendente. Vai ser espantoso. Nossa, você, Jesus, você veio daí assim? É assim que é? É assim? Vem com a internet? Não vai ser óbvio. Oh, é claro que é Jesus, nós não surpreendeu ninguém. Não, é surpreendente. Se é surpreendente, você vai envolver o secreto aí. Ele tava, como que é surpreendente? Então ele reuniu todo mundo em segredo, senão não ia ser surpreendente. Passarão com estrepitoso estrondo. Os elementos serão abrasados. Para o pré-tribulacionismo, que divide a volta de Jesus em duas etapas, essa segundo a ciência, o trovão vem de baixo e de cima, dá na mesma, é referência, não existe para cima e para baixo. Simplesmente eles determinam o consenso por opção. Você não sabe nem isso, cara? Tá querendo discutir as coisas sagradas? Sabia que não tem, não existe isso. Até porque é um processo toroidal. A referência é relativa. Que feio, aí é primário, né, pô? Essa etapa, onde os céus passarão, os elementos se desfarão com estrepitoso estrondo, é a primeira ou a segunda? Quando você olha pra cima, você tá vendo lá embaixo. Você olha pra cima, você vê os sistemas solares, são os átomos. Imagina, se você ficasse pequenininho e entrasse nos átomos, o que ia ser? É você olhando pra cima. É isso, embaixo é pequeno, em cima é grande, mas é a mesma coisa. Porque é contraste de observação consciencial. Eu vou repetir a pergunta, você não estava atento. Tratando do seu centro comum, você define o sólido. Ah, mas tem outros planetas. Não é? O que você chama de solidez não existe. O sólido, a Terra, você não vai considerar água, você considera líquido porque você compara com você. Então o universo depende de você. Você só vai achar as coisas que você define como reais. Se você achou sólido, é que você comparou com você. Então você está levando você junto, sua visão junto no mar de átomos. Achou água, comparou com você, que você não deve ser líquido. O sólido, o líquido, o gasoso, o rápido, o lento, o grande, o pequeno, tudo depende de nós, como referência absoluta. A imagem e semelhança do todo. Sem nós é um monte de probabilidade quântica, átomo. Difícil entender isso? Nem isso teria definição. Então, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Os elementos se desfarão abrasados, a terra e as obras nelas serão atingidas e tal. Esses que corrompem, não se arrependem, eles caem em desgraça e não conseguem sintonizar o arrependimento, né? Eles sofrem antes. O arrependimento é consequência da dor. Então, fiquem tranquilos, que a dor vai vir. Essa é qual etapa? A primeira ou a segunda? Essa é a segunda. Ok. Continuando o versículo. Visto que todas essas coisas serão assim desfeitas, vocês deverão estar como aqueles que vivem... Einstein, cara, é uma questão axioma. O vazio onde é em cima, onde é embaixo. A fagulha de luz para qualquer lado que for, o contraste está do avesso. É um axioma matemático, que o seu QI é baixo, infelizmente. Em santo procedimento e piedade. Isso é Pedro escrevendo para a igreja. Ele está dizendo o seguinte, ó.
eu vou só terminar o versículo, né, para não ficar lacônico. Vocês deverão ser como aqueles que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando o dia da vinda do Senhor, no qual os céus tem as nações, tem a maioria lá se fodendo, sabendo que alguns falaram a verdade e agora estão longe. É lógico. E daí? incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados derreterão. O apóstolo Pedro interpôs, porque ele está dizendo assim, se esse dia aqui é o último, é a segunda etapa, e Pedro está falando assim, vocês que são crentes devem ficar esperando esse dia, apressando esse dia, aguardando esse dia e dando testemunho de piedade. Pra quê? Pra serem salvos. Senão não importa o que você faça, vai se foder junto. Caraca, velho, a promessa é ser salvo. Você vai ser salvo, Cristo vem, recolhe você, para que a ira final seja despejada sobre quem merece. Senão não tem nem nexo a teoria, não faz nem sentido. Se torna um sadismo. Não faz nada. Porque Pedro não está falando que a igreja vai ficar esperando esse dia. Não é isso que ele acabou de dizer? Não, ele não está dizendo isso. Tá bom. Ó, deveis, visto isso que é todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando, apressando o dia da vinda de Deus, por causa do qual incendiados serão desfeitos apressando o dia da vinda, então porque eles não vão se ferrar junto. E é porque eles têm certeza agora de que serão salvos. Salvos por quem? Por Cristo e os arrebatados. Não, Cristo vem sozinho, tá todo mundo no mesmo barco se fodendo. Não tem santo, não tem separado, não tem quem sofreu com ele, não tem quem volta com ele. Eu não sei que Bíblia é essa. Por causa do qual os céus serão incendiados e desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Então, mas não é isso que ele acabou de falar? Mas aonde Agora está dizendo que ele, até esse dia, a igreja vai estar aguardando esse dia? No texto. Não está dizendo isso. Então vou ler de novo. Ó, vamos lá. Não é isso, César. O texto diz assim, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados. Inegavelmente, não dá para colocar isso aqui na primeira etapa. Sim. Ok, é na segunda. Continua. Visto que todas essas coisas serão assim desfeitas, na segunda etapa, vocês devem ser como aqueles que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando o dia da vinda de Deus, através do qual os céus serão incendiados. Sim. Serão desfeitos, os elementos... Tô lendo errado. Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os... É apressando porque eles não vão estar juntos. Se eles fossem estar juntos, eles não iam apressar, ia falar, calma aí, Deus, por favor. É apressar porque eles não vão estar juntos. Se eles fossem ferrar junto, não ia apressar. Não ia querer, não ia ser incentivado a trazer logo. Elementos abrasados se derreterão. Nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Isso, mas é só isso que ele está dizendo. Ele não está falando que a igreja está na grande tribulação, que vai passar pela grande tribulação. Ele só está falando em que vista... estará presente no último dia. Não, ele não está dizendo isso. Ele só está dizendo o seguinte, em vista desses acontecimentos que se darão, desses juízos de Deus... desse derramamento da ira de Deus, da ira da fase, eu como igreja hoje devo viver em santo procedimento para não viver essa experiência. Esperando esse dia. Tá escrito aqui. Esperando esse dia, mas não para ele. E apressando esse dia. Isso, porque pelo meu viver santo, eu espero que Deus traga... Os justos se ferrem. Os injustos se ferrem. Se eu justo viver de forma santa, eu quero que esse dia venha logo para os injustos se ferrarem. É lógico. Juízo sobre tudo isso, mas não necessariamente que eu estarei para viver isso. Esse aqui mandou bem. É isso aí. Porra, que alívio. São coisas diferentes. Entendeu, moleque? Esse texto está em concordância com o que Paulo fala em 2 Tessalonicenses. Capítulo 1, Paulo fala a mesma coisa. Ele fala que as tribulações da igreja, a aflição da igreja, ela vai acontecer até que Cristo volte trazendo juízo sobre os ímpios. Cristo volta arrebatando eles, não trazendo... Primeiro ele arrebata, vai vir de forma secreta, vai juntando, separando a sua gangue, para depois com a gangue voltar debulhando tudo. Não é isso que foi prometido? Não, sozinho vai estar todo mundo se ferrando, se assentando não, se acreditando não, esperando não. Os caras estão doidos, velho. Que na visão pré-tribulacional também seria na sua segunda fase. Né? Então a igreja ela vai sofrer
dentro da visão pré-tribulacional, de qualquer forma, ela vai sofrer até a segunda etapa da vinda de Cristo. É o que está escrito lá. O texto segundo Tessalonicenses, capítulo 1, é o que exatamente o pastor César leu aqui. Esse cara, ele fala nada com nada, não entendi nada de novo, ele também não. Ele tem um bom coração também, tá salvo, provavelmente esteja, ou não por isso, né? Mas, porra, bicho.